Não é todos os dias que a RTP vem à Lousã. No dia 12 de novembro decorreu a Feira da Castanha e do Mel e o programa A Festa é Nossa foi transmitido em direto do Parque Municipal de Exposições. O jornal Gadafuno entrevistou o apresentador e escritor infantil Júlio Isidro. Esta foi uma oportunidade única de falar com um comunicador que já entrevistou a Amália e um dos cantores dos Beatles, entre muitas outras figuras públicas. Como entrevistador, quais foram as personalidades portuguesas e estrangeiras que mais gostou de conhecer? Olha, com as pessoas portuguesas é difícil dizer, porque tem havido muitas, mas eu vou dizer, por exemplo, a Beatriz Costa fazia aqueles filmes antigos, a preto e branco, era uma senhora fantástica, e a Amália também gostei muito de entrevistar. Estrangeiros, vou falar-vos, por exemplo, sei lá, de um dos cantores dos Beatles, Paul McCartney, por exemplo, e também de uma atriz muito bonita que se chama Julia Roberts, que fez um filme chamado Uma Mulher de Sonho. Com que idade fez a sua primeira entrevista e quem entrevistou? Tinha 15 anos e foi uma cantora francesa que ainda hoje canta, que se chama Françoise Hardy. Eu tinha 15 anos, foi na televisão. Sabemos que foi estudar para os Estados Unidos da América. Aprendeu muito? Aprendi mesmo muito. Aprendi como é que se faz televisão com muito profissionalismo, com muito respeito pelo tempo, com muito cuidado para que tudo saia muito bem feito. Os portugueses às vezes são um bocadinho baldas em algumas coisas na vida, não é só na televisão. Os americanos fazem televisão muito, muito a sério. Eu acho que aprendi extraordinariamente. Foram 3 anos em que eu aprendi muito e aquilo que eu hoje faço tem muito a ver com o que aprendi. É importante aprender com os melhores. Se não estivesse ligado à comunicação, o que faria? Seria engenheiro aeronáutico, que é aquilo para que eu estudei. Eu gosto muito de aviões e gostava muito de ter terminado o curso, mas não terminei. Quem a seguir? Trabalho na rádio, televisão e escrevo para crianças. Se tivesse de escolher só uma profissão, qual seria? Olha, pode parecer estranho, mas eu escolhia só a rádio. Eu adoro fazer rádio. Gosto muito de fazer televisão, mas gosto muito de fazer rádio. Portanto, escolhia a rádio. E, se calhar, dentro de algum tempo, não é já, eu começarei a escrever ainda mais para crianças, porque já não escrevo, já não publico um livro há um ano. Portanto, no próximo ano vai aparecer mais um livro meu. Há mais de 50 anos que está ligado à comunicação. Olha, comecei, estava naquilo que é para vocês o 8º ano. Estava no 8º ano e fui convidado para fazer um casting, que é assim que vocês hoje em dia dizem, não é? Fazer provas para apresentador de televisão. Fui fazer provas e fiquei em primeiro lugar, calculem vocês. E, portanto, fui chamado para apresentar um programa para jovens. Eu tinha 15 anos e fazia programas para jovens da minha idade, com música, com passatempos, com entrevistas, onde apareceram muitos artistas, já naquela altura. Como é que nasceu o Tio Julião, a personagem principal dos seus livros? O Tio Julião, olha, o Tio Julião apareceu porque quando houve uma altura em que eu fiz um programa que vocês já não viram, são novos, para crianças, chamado Artimanhas, que era um tio e tinha 4 sobrinhos, 2 raparigas e 2 rapazes, e com eles fazíamos aventuras fantásticas por artimanhas, com truques. E então, se eles eram meus sobrinhos, eu justificava-se que fosse um tio. Mas em vez de dizer tio Júlio, como era muito grande e eles muito pequeninos, olha, a diferença da altura que nós temos, eles tinham mais ou menos a vossa idade, eu passei a ser o tio Julião para eles. Em vez de lugar, é que ele dos seus livros,
é de pai e filha, que em vez de Carmen é filha. E eu escrevo as histórias, mando-lhe as histórias pela net, ela lê as histórias, depois faz os desenhos, manda-me os desenhos para trás antes de estarem terminados, para ver se eu gosto. E eu gosto de ser ela tem muito jeito. Mas para além disso, as irmãs dela vivem comigo, são mais pequenas, uma tem 9, outra tem 12, também vêem. Vamos todos ver, depois telefonamos para a Inês assim, está lindo, podes continuar. É que te inspira para escrever as tuas histórias? Olha, nas coisas mais simples, vocês leem as minhas histórias, nas coisas mais simples. Às vezes é porque leio uma coisa no jornal, ou porque ouvi uma frase até de uma das minhas filhas, ou de uma brincadeira qualquer, e depois começo a fantasiar. E também, algumas histórias que eu escrevi, eram histórias que eu contava e inventava para as minhas filhas quando elas eram pequeninas, estavam deitadas, papá, conta uma história. E eu, em vez de ler uma história, inventava uma história. Que às vezes não era grande coisa, mas quando eu escrevia saía melhor. Sabemos que tem uma outra paixão, o aeromodelismo. Fala-nos dela. Ora bem, eu gosto muito de construir aviões e pôr os aviões a voar. Pode parecer uma atividade só para crianças, mas não é. O aeromodelismo pode ser feito por vocês. Eu, aliás, comecei, tinha 9 anos e continuei a fazer sempre. E agora vou sair daqui, vou para casa, vou jantar com as minhas filhas mais novas, vou dormir e amanhã de manhã vou para a minha oficina, porque tenho um avião que eu estou quase a terminar. Está a preparar algum livro novo? Qual o tema? Olha, estou a preparar um outro livro com mais 100 histórias. Eu fiz um que tinha 100 histórias. Vocês devem conhecer. E já tenho muitas, vai umas 40 ou 50, e portanto vou ler essas, vou corrigi-las e vou inventar mais 50 para fazer outro livro com 100 histórias. Então, conhecer muitos novos. Isto ainda acontece? Acontece, mas não acontece. Ainda há bocadinho veio ter comigo um rapaz a dizer que agradecia muito a ter lançado um grupo chamado Sete Saias. E hoje também há pouco chamado Snack, ficaram muito satisfeitos por terem entrevistado e por terem tido a primeira oportunidade comigo. Muitos dos seus programas marcaram a televisão portuguesa, em que se inspirou para o nome O Passeio dos Alegres. O Passeio dos Alegres é ao contrário do Passeio dos Tristes, porque ao domingo as pessoas tinham o hábito, ainda têm, de se meter a comida dentro do carro para darem um passeio, às vezes vão lanchar, depois voltam para casa e o que é que aconteceu? Não aconteceu grande coisa, lancharam fora, gastaram gasolina e quase não conviveram. E eu lembrei de fazer um programa que se chamava O Passeio dos Alegres. Fiquem em casa, à volta da televisão e divirtam-se comigo em coisas de caráter familiar, foi assim que nasceu. Recorde-nos como foi a sua passagem pelo programa da RTP, o Fungagada Bicharada, isto em 1974. O Fungagada Bicharada foi um programa inventado por mim também, é uma criação minha, é um programa em que eu me lembrei de ensinar coisas sobre os animais aos miúdos, mas cada animal tinha uma profissão ou uma atividade e, portanto, a partir daí eu inventava o programa, escrevia o programa e ia para a casa do Barata Mora fazer com ele uma música sobre esse animal. E assim apareceu o porco de toneladas e apareceu o papagaio e apareceu a raposa e as ovelhinhas e não sei o quê. Pronto, eu e o Barata Moura fizemos, depois de eu escrever o programa, ele fazia a cantiga, é evidente, na minha companhia, onde eu lhe dava umas ideias sobre aquilo que eu queria para o programa. Portanto, cada programa tinha a história do animal e uma profissão inventada para o animal. A vaca, a Ernestina Massaroca, era uma estrela de cinema. Vamos lá cantar o Fungagá, vamos lá ver. Então, é o Fungagá, Fungagá da bicharada, é o Fungagá da bicharada, lá 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 lá, lá 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 lá. Vamos falar de animais e como eles são, do periquito, do gato, do cão e outros mais também virão.
talvez uma girafa, um macaco ou um leão. É o